Bom, ao longo de 2018, nós fizemos algumas reuniões do grupo VoteNet, né? Eu acho que todos aqui já conhecem o movimento. Para quem não conhece o Teixeira, depois vai falar um pouco, né? E eu queria começar falando de renovação política, né? O que aconteceu nos últimos tempos, né? Os eleitores, de modo geral, quer dizer, o povo brasileiro, né, se desencantou muito com a política. Foi escancarada a corrupção sistêmica que existia no país, nesse campo, né, motivada por vários vícios nossos, né, da nossa sociedade, corporativismo, patrimonialismo. E, em 2013, aconteceram aquelas manifestações que começaram com um protesto pelo aumento das passagens, né, de ônibus, e que acabaram desaguando numa série de reivindicações relativas a todos os serviços que os governos, de modo geral, tinham que prestar e não estavam prestando, né, e até hoje há enormes carências na área de educação, saúde, segurança, etc. E esses movimentos também foram depois, de certa forma, absorvidos, e a coisa não prosperou no sentido que deveria, né? Nesse sentido de provocar uma mudança, né? O que aconteceu foi, depois, a Operação Lava Jato, né, que todo mundo conhece, onde a corrupção foi atacada mesmo de frente, né? Mas depois surgiu uma crise enorme na economia e na política, resultando no impeachment e numa radicalização política enorme. Quer dizer, no país se formaram dois grupos antagônicos, né? Existem várias tendências, mas, na prática, o que aconteceu foi um radicalismo muito violento, em que as pessoas passaram a se desentender, houve até brigas dentro de família, e até hoje essa discussão ácida nas redes sociais continua. E, então, o que acontece? O Teixeira, que foi o criador do VoteNet, pode falar melhor sobre isso, mas a ideia é que haveria uma necessidade. Então, foi constatada a necessidade de haver uma conscientização política. Ou seja, o eleitor tem que ficar consciente do seu poder, né? O eleitor tem que se sentir protagonista, né? E tomar ciência de que depende dele a mudança, tá? Não depende de ninguém, não é um novo presidente ou um novo governador ou algum político que se coloque como o solucionador de todos os problemas que vai resolver. O eleitor tem que assumir esse poder e saber que o poder... Aliás, existe um grupo chamado Poder do Voto. O poder do voto é realmente o que pode mudar, né? E aí surgiram vários movimentos de renovação política que têm como objetivo final a melhoria da representatividade, né? Existe uma frase que a gente costuma dizer, né, muita gente, que fulano não me representa, né? Isso ficou famoso. Quer dizer, então, quem é que nos representa? Podemos escolher bons representantes? Como que a gente vai fazer isso? Então, esses movimentos partem desse princípio, conscientização dos eleitores. O foco dos movimentos, de modo geral, são os parlamentos, porque o executivo pode muito, mas o legislativo pode muito também. Então, é fundamental haver um equilíbrio entre os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Mas o foco nosso é em quem pode ser eleito, em quem que a gente pode escolher para nos representar bem, né? Então, a ideia é escolher pessoas honestas, né, íntegras, competentes, comprometidas. Eu acrescentaria também corajosas, né, porque precisa muita coragem para lutar contra um ambiente, né, contaminado que existe nos nossos parlamentos até hoje.
uma outra coisa que aconteceu foi o esfacelamento, posso dizer essa palavra um pouco forte, mas, na verdade, é um esfacelamento dos partidos políticos. Os partidos passaram a não representar nada, né? A não ser alguns em que as pessoas se aferraram a determinadas bandeiras, mas, de forma geral, um fenômeno que a gente notou nessa nossa caminhada aí foi que os próprios candidatos, as pessoas que se propunham a se candidatar, não queriam mais ficar presos, né, às bandeiras, às ideias de partidos. Eles querem ter independência, né? E houve, então, uma necessidade de se selecionar e de se preparar novos candidatos. O nosso grupo, em particular, o Votinet, ele atuou na forma de os próprios eleitores que entravam na nossa rede convidar pessoas a entrar na política, né? Pessoas que tivessem perfil para isso, que tivessem disposição, e aí, através do crescimento dessa rede, a gente conseguir esse objetivo de melhoria da representatividade. E, por final, todos esses movimentos também tinham o objetivo de acompanhar o desempenho dos eleitos, ou seja, usar todas as ferramentas de comunicação possíveis para acompanhar o desempenho dos nossos eleitos. O que acontecia antigamente? A gente votava em deputado, senador, vereador, porque alguém indicava, né? Vota no fulano porque ele é bom, etc. A gente votava e esquecia. 4 anos depois, a gente não, acho que 1 ano depois, ou talvez menos, a gente não se lembrava em quem tinha votado. Então, isso tem que acabar, quer dizer, a gente tem que ter uma representatividade contínua, não é só de se lembrar das pessoas na hora da eleição. Eu fiz um pequeno levantamento dos movimentos de renovação política no Brasil e consegui identificar aí 12. Na verdade, eu consegui identificar mais, mas eu acho que o número está bom. Não vou dizer que esses são os mais importantes, mas talvez os que tiveram mais exposição. O nosso Votinet está lá em cima, né? O movimento Voto e Ação, que eu também tive contatos, que surgiu em São Paulo. O RAPS, o Renova BR e o Agora, que tem um conceito um pouco diferente do Votinet, que é o de preparar realmente os candidatos. Então, são movimentos que têm curso, treinamento, eles têm um processo de seleção profissional das pessoas que se propõem a se candidatar, e são financiados por empresários, através de doações, etc. Mas eles têm esse foco de preparar as pessoas para a vida política. O Livres, nós temos aqui um representante, né, Bruno, tem uma outra forma, eu não conheço bem a forma de atuar, mas eu sei que ele surgiu dentro de um partido, né? Depois esse partido tomou um determinado rumo e os Livres saíram do partido, né? E, na verdade, os candidatos, os eleitos, não pertencem necessariamente a só um desses movimentos. Por exemplo, o Marcelo Calheiro, que foi um dos eleitos aqui, que está no nosso grupo também, pertence a 3 desses movimentos, né? Então, tem também o Poder do Voto, que é um grupo que se propõe a acompanhar mais de perto, eles têm um aplicativo para acompanhar o desempenho dos eleitos. E uma série de outros, MBL, vem para a rua, que ficaram muito conhecidos na época das manifestações, pró-impeachment, etc. Unidos contra a Corrupção, Politize, Acredito. Enfim, uma série de movimentos que surgiram para conseguir essa renovação política. Então, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente e não deixar isso morrer. Uma preocupação que eu tenho é que são movimentos demais, né? Na verdade, eles deviam se unir, né? Têm objetivos comuns. Na realidade, eles têm uma agenda comum, que é combate à corrupção, redução de vantagens e privilégios dos parlamentares. Nesse ponto, eu gostaria de citar o Partido Novo, que entrou com uma ideia muito definida a esse respeito, de abrir mão, né?
O outro nosso deputado que a gente mantém contato constante, Paulo Ganimi, não sei os outros, mas eu sei que ele nos contou que ele abriu mão de auxílio moradia, de auxílio mudança, abriu mão de um número de assessores, né, uma série de vantagens que eles tinham. E uma coisa, por exemplo, o plano de saúde, os deputados federais têm direito a um plano de saúde que eles têm uma participação, então não é uma coisa absurda. O que é absurdo é que eles têm direito a reembolso de despesas médicas quaisquer. Então, ele pode se internar no Einstein ou no Sírio-Libanês de São Paulo, paga as suas despesas e depois recebe reembolso integral. Paulo Ganimi abriu mão disso, acredito que outros deputados também tenham feito a mesma coisa. E atuação independente, como eu disse, de partidos, é evidente que você pertencendo a um partido, você não pode simplesmente dizer que é contra todas as bandeiras do partido, mas existe uma independência. Eu conheci também candidatos que disseram: por que você está em tal partido? Foi porque o nosso amigo Heitor foi convidado por 11 partidos, escolheu um. Por que você escolheu esse? Eu escolhi porque o meu avô foi fundador desse partido. Mas você concorda com todas as bandeiras? Não, eu tenho a minha posição pessoal, né? Então, como os partidos realmente não têm praticamente representatividade, a maioria deles, eles atuam, os novos deputados dessa turma nova, né, atuam com independência. E também das bancadas temáticas, né? Bancada ruralista, bancada evangélica, etc. Tal. De modo geral, esses novos deputados têm uma independência muito grande de atuação. Eles também não se alinham automaticamente ao governo, nem fazem oposição sistemática. Tá? Então, essa é a ideia. Quer dizer, o vínculo dele, o compromisso deles é com o eleitor. E eu acho que é assim que tem que ser. E, para isso, existe uma comunicação permanente com os eleitores, usando todas as formas, as redes sociais, fazendo lives no Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. E também reuniões presenciais, né? Então, aí é um pequeno balanço do que esses movimentos conseguiram em 2018. 29 deputados federais, 4 senadores, sintomaticamente de vários partidos diferentes, né? 16 que nunca tiveram mandato, uma idade média de 37 anos, sendo mais novos de 22 a 24 e mais velhos de 61 a 65. Quem se interessar, tem esse site, congressoinfoco.ol.com.br, que tem muita informação a respeito de tudo que acontece no Congresso. E é um site bastante independente, né? Não tem nenhuma tendência, não defende nenhum lado, né? Vamos ver, então. Esses são os candidatos os eleitos mais novos, né? 22, 23 e 24 anos. É o Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, o João Campos, que é o filho do Eduardo Campos, e a Tabata Amaral, que vocês devem ter visto aí algumas manifestações dela, mais focadas na área da educação. O grupo VoteNet, particularmente o nosso grupo aqui, tem tido contato constante com esses dois deputados federais, Paulo Ganimi e Marcelo Calheiro. E, inclusive, o Ganimi mandou um vídeo, né, evidente que eles não podem estar presentes, né, nos meios de semana, só se a reunião fosse numa segunda ou numa sexta, a gente poderia contar com a presença de algum desses deputados, mas numa quarta-feira seria impossível. Então, o Paulo Ganimi mandou uma mensagem aqui para nós. Vamos ouvir, então. Fala, pessoal do VoteNet, que é Paulo Ganimi, deputado federal eleito pelo Novo aí do Rio de Janeiro. Bom, eu fui eleito também com apoio, com a ajuda de vocês. Estou aqui no meu primeiro mandato, primeira vez que eu me candidatei, e sou do Partido Novo. Tive 52.983 votos. Alguns de vocês já me conhecem, inclusive alguns de vocês votaram em mim, muito obrigado. Eu não pude estar aí hoje, não vou estar aí nesse evento, estou aqui em Brasília, estou aqui na comissão, agora são 9, quase 10 horas da noite, na terça-feira, estou gravando esse vídeo.
para esse evento aí de vocês na quarta-feira. O objetivo é falar um pouquinho sobre a renovação política, a atuação, a interação também com os eleitores, né? E a forma de interagir com os eleitores minha tem sido bastante frequente, bastante forte, usando muitas redes sociais. Eu uso bastante o Facebook, uso o Instagram, Twitter e até o LinkedIn. Até por causa da minha carreira, eu sempre, desde a campanha, usei o LinkedIn, porque era uma forma de eu estar em contato com pessoas que tiveram contatos profissionais comigo. Então eu uso essas ferramentas todas e, é claro, bastante também o WhatsApp, participo de grupos, vários grupos, né, e participo também e mando bastante coisa, material pelo WhatsApp. Outra forma também de interagir, ainda na forma virtual, toda quinzena eu faço uma newsletter que eu mando por e-mail para as pessoas e acabo mandando também o link pelo WhatsApp, pelas redes sociais, onde eu atualizo o que aconteceu nas últimas 2 semanas para vocês. E também interajo bastante com as pessoas, com os eleitores, fisicamente, né? Eu vou quase toda semana ao Rio de Janeiro, onde eu faço reuniões e eventos na cidade do Rio de Janeiro, mas também no estado do Rio de Janeiro, né? Em breve, por exemplo, estarei em Campos, em Macaé, Arraial do Cabo, e gosto muito também de participar de eventos com outros grupos que não são só filiados ao Partido Novo, né? Participei da convenção do SFL, né? Do Students for Liberty, em Niterói, do estadual do Rio de Janeiro. Participei do evento do MBL do Rio de Janeiro, mesmo eu não fazendo parte do MBL. Sempre que eu posso, eu gosto de participar de eventos como esses, porque a gente está falando com outros públicos e também passando um pouco não só do que eu tenho feito no mandato, mas também das ideias que a gente tem, ideias liberais, ideias que eu acredito que possam mudar a visão das pessoas. Também interajo com outros setores da sociedade, reuniões com os magistrados do Rio de Janeiro, reuniões com sindicatos, com professores, com todas as áreas que eu acho que são importantes no Rio de Janeiro, e estou com bastante frequência na LERJ, né? Eu não tenho um escritório específico no Rio de Janeiro, meu escritório fica na LERJ, eu uso o gabinete lá do Alexandre Freitas, que foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, pelo Novo também. Então, toda vez que eu estou no Rio, se eu não estiver em reunião, eu estou lá no escritório do Alexandre, e isso é muito bom, porque além de eu poder economizar dinheiro, isso também faz com que eu tenha mais interação com a LERJ, com a Assembleia Legislativa, o que é fundamental para entender mais os problemas do Rio de Janeiro. E a gente faz também muita coisa em conjunto. Outras coisas também de interação, eu criei um programa que se chama, junto com o Alexandre também, Programa Juntos. Ele ainda está numa fase de teste, uma fase embrionária, a gente está com alguns representantes do Juntos, que são pessoas que vão representar o meu mandato em diferentes lugares, zonas do Rio de Janeiro. Essas pessoas vão estar tanto participando da fiscalização, ajudando a fiscalizar o que está acontecendo nessas localidades, podem ser cidades, podem ser bairros ou zonas da cidade do Rio de Janeiro, e também elas estão me ajudando a ter o contato com a população. Eles me passam também os problemas, fazem também reportes do que pode estar acontecendo lá, o que a gente pode estar apresentando de melhoria para aquela localidade, para aquela região. Então são várias formas de interagir com a população, e toda segunda-feira, às 21 horas, eu faço uma live no meu Facebook e no meu Instagram ao mesmo tempo, onde eu também, aí é o momento que eu interajo bastante pelas redes sociais com as pessoas que participam. E é bem legal porque eu respondo perguntas, falo sobre os temas da semana, e geralmente eu tenho também um tema específico. Nas últimas semanas eu tenho falado muito sobre a reforma da Previdência. Então são essas as formas de interagir. Com relação à nova política, velha política, renovação, a gente tem muitos deputados aqui de primeiro mandato que não representam necessariamente a nova política, e temos deputados também mais antigos que representam uma nova forma de fazer política, né? Não necessariamente o fato da pessoa ser nova na política significa que a pessoa representa a nova política, mas tem muita gente boa, independente do partido. O Novo tem uma bancada de 8 deputados federais, eu sou o único do Rio de Janeiro, mas tem pessoas também em outros partidos, até do Rio de Janeiro, que representam bastante essa renovação, que estão tentando fazer coisas novas, muito bacana. E eu não vejo hoje uma dificuldade muito grande em atuar com pessoas de diferentes visões. Eu acho que a gente foi bem recebido como novato na Câmara, nós fomos muito bem recebidos pelos nossos colegas que têm mais experiência. É claro que algumas coisas das nossas formas de atuar são vistas, às vezes, com um certo ceticismo, mas não o fato de eu ser novo na Câmara, ser uma pessoa nova na política, muito mais algumas formas de atuação, como, por exemplo,
cortar gastos, né? Não usar o dinheiro do fundo partidário, não usar dinheiro do auxílio moradia, do auxílio mudança, tudo isso. Às vezes as pessoas têm um certo ceticismo quanto a isso, mas o fato de eu ser novo na política é muito bem recebido aqui. Então, acho que um objetivo não é também me alongar muito, a gente falar um pouquinho sobre renovação. Espero que no próximo evento aí de vocês eu possa estar presente fisicamente no Rio de Janeiro. Para isso, marquem numa segunda-feira, numa sexta, num sábado e no domingo. Se for entre terça e quinta é muito difícil, porque a gente tem que estar aqui na Câmara representando vocês. Um abraço para vocês e até breve. O Ghanime é exatamente um exemplo daquilo que eu disse, né? Ele se comunica por várias formas, como ele disse aqui, e a gente consegue acompanhar a atuação dele e interagir. Eu mando mensagem pelo WhatsApp, ele me responde quase na hora, quer dizer, apesar do envolvimento dele em várias comissões lá na Câmara, ele está na Comissão de Finanças e Tributação, fazendo um trabalho muito interessante lá, ele responde quase imediatamente. Bom, o que eu tinha a apresentar era isso, e eu queria falar um pouco dos nossos palestrantes aqui, né? O Teixeira vai falar sobre, especificamente, o VotNet, né? O passado e o futuro, né? E depois nós teremos o Jorge Maranhão, que vai falar sobre o livro dele, Distorcer o Brasil, que, aliás, está à venda aqui, quem quiser, um exemplar autografado, né? Vai estar disponível. Maranhão eu conheço há mais de 30 anos, eu fui cliente dele na agência de propaganda que ele tinha, e depois a gente não se encontrou mais, mas é um prazer muito grande estar com ele aqui. E o professor Marcos Cavalcante, do qual eu sou aluno numa disciplina lá na UFRJ, e que é especialista na área de gestão do conhecimento, coordenador do CRI lá na UFRJ, e que vai falar sobre redes, sociedades do conhecimento, e espero que ele consiga, inclusive, nos ajudar um pouco na questão do crescimento da nossa rede, né? Algumas dicas aí de como que a gente consegue usar essas ferramentas hoje de conectividade para melhorar a nossa vida política também, né? Então, vou passar agora a palavra para o Beto Teixeira.